Minha irmã acha engraçado fazer piadas sobre meu peso, sendo que é a única que sabe que estou grávida, na festa de noivado dela. Mas agora o noivo a está largando por me chamar de gorda. Eu não queria ser a pessoa que causaria um drama na festa de noivado da minha irmã, mas aqui estamos. Aqui está o contexto da relação que temos entre minha irmã Beth e eu, e o que aconteceu naquela festa. Tenho 28 anos e Beth tem 30. Se eu tivesse que definir nosso relacionamento, a palavra que melhor se encaixa é complicado. É o tipo de relacionamento em que nos amamos, mas não podemos evitar competir por tudo. Mas ao contrário de Beth, que sempre quis atender às expectativas dos outros, eu não me importava muito com isso. Tivemos nossas discussões ao longo dos anos, a maioria sobre coisas triviais, mas sempre havia essa rivalidade entre irmãs. Há alguns meses descobri que estava grávida, algo que estávamos tentando há bastante tempo, mas ainda era cedo. Eu estava com apenas 10 semanas e decidimos não contar a ninguém ainda. Meu primeiro trimestre foi difícil. Entre os enjoos e um ganho de peso inesperado, eu não me senti exatamente no meu melhor. Para evitar perguntas, tenho usado roupas mais folgadas e evitado jantares em família onde não posso evitar certos alimentos e levantar suspeitas. Quase ao mesmo tempo, Beth começou a dar pistas sobre seu namorado Mark. Ela estava convencida de que ele a pediria em casamento em breve. Ela me enviava links de anéis de noivado e já estava no modo de preparar a festa de noivado, mesmo quando seu namorado não havia pedido nada. Mas essas são as coisas pelas quais minha irmã vive. Qualquer evento que a coloque sob os holofotes. Infelizmente, o segredo não durou muito. Uma noite Beth veio de surpresa. Meu marido abriu a porta e eu não sabia que ela havia chegado até que foi tarde demais. Eu estava no meu computador olhando roupas de bebê quando ela entrou e viu a tela. Imediatamente fez a conexão e exclamou: "Você está grávida." Não pude negar, então contei a ela. No início ela pareceu feliz por mim e até me deu um abraço. Ela perguntou se nossos pais sabiam e eu disse que ninguém sabia, só ela. Pedi que ela não contasse nada ainda e ela concordou. Passaram-se algumas semanas e finalmente chegou a festa de noivado de Beth, depois que Mark a pediu em casamento, ou ela o obrigou, não sei. Ela e Mark não economizaram em despesas, alugaram um lindo salão de banquetes, com arranjos florais elegantes e uma mesa de champanhe tão luxuosa que poderia ter servido para um baile real. Se essa é a festa de noivado, não quero nem imaginar como será o casamento, muito menos o custo. Com alguns meses de gravidez eu estava lidando com tantas mudanças físicas e emocionais, meu nível de energia estava mais baixo do que nunca e meus pés haviam se transformado em duas canoas. Encontrar algo favorecedor para vestir parecia uma batalha perdida. Depois de muitas tentativas e erros, decidi por um vestido fluido que supostamente era adequado para a barriga, mas que não parecia tão glamouroso quanto eu esperava. Quando chegamos à festa já estava em pleno andamento. Durante a primeira hora mais ou menos fiz o possível para aproveitar. Estava bebendo água com gás, mas ninguém notou que eu estava evitando o álcool. Então Beth pegou o microfone, contou anedotas sobre Mark, fez algumas piadas sobre o relacionamento deles e coisas do tipo. Depois decidiu animar o ambiente com uma série de piadas. No início o humor era inofensivo, piadas de boa fé sobre como a mãe dela se preocupava com a ordem dos assentos e coisas assim, mas então ela se dirigiu a mim e as piadas não eram tão inofensivas. Beth fez um comentário sobre como eu ajudei a comer todos os salgadinhos da festa. Mais tarde, em um grupo menor, Beth decidiu insistir, fez uma piada sobre como eu estava me preparando para a hibernação porque estava ganhando peso a passos largos. Pedi licença da forma mais casual possível e fui ao banheiro. Disse a mim mesma que deveria deixar para lá, que tinha sido apenas algo pontual e que todo mundo esqueceria, mas o universo tinha outros planos. Quando voltei ao grupo, alguém mais, claramente inspirado pelos comentários anteriores de Beth, fez uma piada sobre eu estar comendo por dois. Isso foi o limite. Minha paciência se esgotou. Contei a todos que estava grávida e foi assim que as felicitações começaram a chegar de todas as direções. Meus pais estavam emocionados, me abraçando e chorando de alegria. Até Mark, o noivo de Beth, veio me cumprimentar e dizer o quão feliz estava por nós. No entanto, Beth estava furiosa. Ela me puxou para um canto e disse que eu estava transformando a festa de noivado dela em algo sobre mim. Eu disse que não tinha planejado anunciar ali, mas que seus repetidos comentários não me deixaram outra opção. Ela saiu chorando e o resto da noite foi uma mistura de pessoas me dando parabéns e outras perguntando o que estava acontecendo com minha irmã. Alguns dias depois enviei a Beth uma longa mensagem explicando que não tinha intenção de contar ali, mas que suas piadas não me deixaram alternativa porque se tornaram um pouco irritantes. Ela não respondeu por um tempo, mas quando fez estava ainda mais irritada. Insistiu que eu poderia ter ignorado seus comentários ou esperado até depois da festa para anunciar minha gravidez. Para mim ela pediu por isso e é tudo consequência de suas bobagens. Então não respondi. Nossos pais se envolveram e minha mãe tentou mediar. Disse a Beth que suas piadas não eram apropriadas e que eu tinha todo o direito de me defender. Mas Beth não vê dessa forma e diz que eu poderia ter aguentado algumas piadas em sua festa. Agora ela quase não fala comigo, até insinuou que poderia não me convidar para seu casamento, o que me parece extremo, mas não há nada que eu possa fazer. O resto da família também concorda que Beth passou dos limites com seus comentários e apenas alguns concordam com ela. Tenho que admitir que eles são os mais parecidos com Beth em personalidade. Alguns dos amigos de Beth entraram em contato comigo em particular, me disseram que acham que o comportamento de Beth na festa foi inapropriado e que ela tem desabafado com ele sem parar desde então. Aparentemente ela se sente insegura porque este é seu segundo noivado e se preocupa que as pessoas não estejam tão entusiasmadas quanto na primeira vez. Eles também estão um pouco cansados de ela reclamar porque não é desculpa. Não fui com a intenção de arruinar seu noivado.
noivado. Não me interessa ser o centro das atenções e estava pronta para anunciar minha gravidez mais tarde porque esse era o plano inicial. Não entendo por que ela reclama agora que perdeu o protagonismo de sua festa quando ela se encarregou de fazer tudo girar em torno de mim e do meu peso. Eu apenas mudei o protagonismo que ela havia colocado sobre mim, da vergonha para o orgulho, porque estou grávida. Não devo um pedido de desculpas como ela está sugerindo, e quase ninguém acha que eu deva. Ela só precisa aprender uma lição aqui caso tenha um terceiro noivado algum dia, e a lição é: não faça piadas com outras pessoas se não quiser perder o protagonismo. É uma lição simples, não precisa estudar muito. Atualização. Passaram-se 2 dias desde o incidente e meu telefone não parou de tocar. A maioria das ligações e mensagens foram felicitações sobre a gravidez, o que é muito doce. Mas também houve várias pessoas querendo saber todos os detalhes picantes sobre o que aconteceu na festa. Se eu não soubesse que não divulguei meu número, pensaria que são vocês ligando. Tentei manter minhas respostas o mais neutras possível porque não quero alimentar mais o drama que já existe. Um simples: obrigada, estamos muito animados. E uma rápida mudança de assunto tem sido minhas respostas habituais. Depois ao grupo de pessoas que só querem reviver cada detalhe da festa, até quem disse o que e quem estava parado onde. Não posso dar os detalhes para todo mundo, nem quero, nem sequer queria revelar tudo isso, mas agora estou metida nisso por culpa da minha irmã. Eu poderia ter continuado aguentando as piadas dela, mas quantas piadas alguém pode suportar? Então agora simplesmente deixo passar com um vago. Foi uma noite emocionante, e estou focando em seguir em frente. Parece que estou dando uma entrevista depois de um jogo, mas acho que é uma resposta neutra. Meus pais estão tentando fazer o melhor possível agindo como mediadores. Eu entendo, eles estão presos em uma situação difícil. 2 filhas que discordam e ambas convencidas de que foram as ofendidas. Minha mãe me liga todos os dias para saber como estou, e embora eu aprecie o esforço, percebo que ela está sobrecarregada. Ela continua dizendo coisas como: você sabe como a Beth é. Como se isso justificasse o comportamento dela. Meu pai, por outro lado, permanece bastante calado, mas sei que está irritado com toda a situação. Ele é o tipo de pessoa que odeia drama, e este é um drama com D maiúsculo. Ele é mais o tipo de pessoa que gosta da comida e das bebidas das festas, mas não do drama que costuma surgir nelas. Depois a meu marido, ele tem sido uma mistura de apoio e diversão, o que explica por que me casei com ele. Ele acha a situação completamente engraçada e um pouco constrangedora. Ele continua me dizendo para parar de me estressar e focar na minha saúde e no bebê. E ele tem razão, mas isso é mais fácil falar do que fazer quando seu telefone continua se enchendo de mensagens como: sério? A Beth disse isso? É. Meu Deus, como você está se sentindo depois de todo esse drama? Falando na Beth, ela tem mantido silêncio total. Não me ligou, não me mandou mensagens, nem sequer reagiu a nada do que publiquei online. Sei que ela está irritada, mas se está esperando que eu vá pedir desculpas vai se frustrar. Ontem minha tia me ligou para saber como eu estava, mas acabou me interrogando sobre a festa. Sinto que nasci em uma família de fofoqueiros. A ironia é que antes de tudo isso Beth e eu estávamos em um lugar muito bom. Não éramos super próximas, mas também não estávamos travando combates de espadas no jardim. Atualização 2. Sabe, não é tão ruim ter uma família de fofoqueiros, pelo menos quando você não é o centro da fofoca. Isso não impede que te liguem para perguntar o que aconteceu, mas sempre respondo que não sei de nada e que liguem para a pessoa que realmente sabe dos detalhes da fofoca. Essa fofoca é sobre minha irmã e não tem relação comigo. Eu só sou uma fiel seguidora das tradições da família e venho aqui contar. Além disso, é uma fofoca relacionada ao futuro casamento da minha irmã, então tem sua relação de certa forma porque minhas publicações começaram por causa da festa de noivado dela. A fofoca é que minha irmã é uma porca, não no sentido de que está gorda, mas que é uma porca que gosta de viver no lixo. A festa de noivado não era só para celebrar o casamento que se aproxima, mas também o início da vida deles juntos. Minha irmã e o noivo dela não são pessoas tradicionais que se mudam juntos só depois do sim, então começaram a morar juntos pouco antes da festa de noivado. Mas a fofoca chegou aos meus ouvidos por um familiar que gosta de contar e ligar para todas as pessoas que pode para falar dessas coisas. Acho que ele deve ter um recorde da quantidade de pessoas que contactou por uma fofoca em apenas 1 hora. Se há algo que ele melhorou com os anos, é resumir as fofocas e falar muito rápido. Então, o que sei é que minha irmã deixa as coisas jogadas pela casa e é meio suja, para dizer o mínimo. Não estou surpresa porque vivi com ela por muito tempo e até dividimos um banheiro, mas quando você é adolescente não acho tão estranho ser um pouco desordenada. Algumas amigas também eram. A diferença é que com o tempo você começa a se tornar responsável porque quando não tem seu pai ou mãe juntando tudo atrás de você todo dia você vive como em um lixão que vai se enchendo. E minha irmã não superou essa fase. O que seu noivo está vendo em primeira mão? Ele diz que há roupas íntimas usadas dela pela casa, caixas de pizza, roupas íntimas dentro de uma caixa de pizza com queijo grudado e até uma pilha de meias usadas de dias que, segundo o noivo dela, ela deveria ter cuidado antes que começassem a ganhar vida. A opinião da minha irmã é que o noivo dela está exagerando porque são 15 meias ou algo assim, mas ao mesmo tempo o noivo brinca que não quer ir dormir porque não sabe se à noite as meias vão acordar e atacá-lo enquanto ele dorme.
E isso é só o que se pode ver. Por que não falei do cheiro? Não só das meias, que estamos no verão agora e isso não deve cheirar bem. Se minha irmã é tão desordenada quanto suja, também há coisas vencidas na geladeira como leite que pode passar semanas lá e ela não joga fora. Todo mundo diz que a convivência pode ser difícil às vezes, mas minha irmã está redefinindo isso porque em breve não serão só eles morando no apartamento, mas talvez ela convide alguns roedores ou baratas para se mudarem com ela. Pelo menos quando morava sozinha ela teve alguns visitantes desse tipo. E para os curiosos que perguntam o que aconteceu com o ex-noivo ou marido dela, é o que vou contar. Esse casamento aconteceu, mas o matrimônio durou 1 ano ou talvez menos. Não é como se eu tivesse um calendário com as datas importantes da minha irmã. Nunca seu ex-marido contou a verdadeira razão. Ambos disseram que descobriram que não se amavam mais e que iriam se divorciar. O problema da minha irmã com a desordem e a sujeira pode ser o motivo? É provável, mas pelo menos as pessoas mais fofoqueiras da família não ficaram sabendo, e eu não tenho nada para contar a elas. Podemos estar perto de um terceiro noivado. Atualização 3. Estamos em uma corrida para que minha irmã faça sua terceira festa de noivado. O noivo dela cancelou o casamento, pelo menos muito antes de o planejamento começar. Se havia um bom momento para fazer isso era agora porque mais tarde teria sido caro, pelo menos para ele já que havia gasto dinheiro na festa de noivado. O noivo dela fez uma publicação nas redes sociais como uma forma de comunicado dizendo que o relacionamento não pôde continuar porque eles queriam coisas diferentes. Sei que ele foi um cavalheiro e simplesmente não ia dizer que chegava em casa e encontrava a noiva em uma pilha de comida em decomposição e roupas sujas espalhadas pela casa, mas a verdadeira razão, a que todos conhecemos, é que minha irmã queria adotar um gambá e o ex-noivo queria que ela doasse a pilha de meias. Ainda me mantenho afastada da minha irmã porque não nos falamos há algumas semanas neste momento, mas tudo isso pelo menos serviu para tirar o foco de mim e colocá-lo na minha irmã. Agora esses mesmos familiares ligam para ela para perguntar se os rumores são verdadeiros e querem os detalhes, mas até agora minha irmã não confirmou nem desmentiu nada. Tudo o que sabemos é porque o noivo dela desabafou com alguém e essa pessoa não era confiável para guardar segredos. Me perguntaram o que meus pais acham disso, e deixando de lado que já conheciam minha irmã e sua falta de limpeza, eles até comemoraram quando ela se mudou de casa, eles não opinaram muito. Minha mãe acha que ela poderia ter feito um esforço para ser um pouco mais limpa, enquanto meu pai não disse nada, embora no fundo eu saiba que ele lamenta toda a comida e bebida que poderia ter aproveitado no casamento. E ele não é o único porque pelo menos a fofoca é que a festa prometida incluía open bar e comida elegante. Eu não estou preocupada com isso porque até onde eu sabia ainda não tinha sido convidada, então nada disso ia mudar. Há coisas que me recusei a contar porque são um pouco repugnantes para dizer aqui, como deixar coisas no chão que uma mulher usa todo mês, sabe? Não me façam ser gráfica aqui, ou por exemplo, não dar descarga depois de ir ao banheiro, mas não quero entrar no terreno escatológico. E sim, meu ex-cunhado encontrou roedores na casa, junto com umas caixas de comida chinesa que ele pediu e deixou fora da geladeira. O que me lembra de outra coisa e explica por que não fazia sentido fazer isso de qualquer forma. Isso talvez não seja algo relacionado à desordem, mas um dia estava muito calor e eles não tinham ar-condicionado porque faltavam pilhas no controle, e minha irmã não ia comprar. Então ela deixou a geladeira aberta com toda a comida dentro para resfriar a casa. O motor acabou queimando e a comida foi para o lixo, claro, não por ela, mas pelo noivo dela. Em outras coisas relacionadas à desordem, minha irmã alimentava direta ou indiretamente pombos da vizinhança porque quando o noivo dela chegou em casa um dia um quarto estava cheio deles e eles tinham feito o que pombos fazem por todo o lugar. Então sim, considero o noivo dela um cavalheiro porque ele poderia ter feito um comunicado dizendo algo como: minha noiva é uma porca e prefiro me casar com um animal selvagem do que com ela. Mas ele só fez a publicação diplomática. Como gosto de dizer, não há comunicado da minha irmã, só silêncio e pouco mais. Com os rumores que existem sobre ela com certeza se sente confortável em silêncio. Confirmar ou desmentir poderia jogar contra ela neste momento quando a versão oficial é mais agradável. Atualização 4. Perdão por não contar quando dei à luz, mas pensei que a comunidade só se interessava pela história da minha irmã, e como não aconteceu nada parei de atualizar por um tempo. Dei à luz e agora meu filho tem quase 2 anos. Em poucas semanas vamos comemorar a festa de aniversário dele que será decorada com um novo programa de TV que ele gosta muito. Mas não é isso que me traz aqui, e sim algo ligado à minha irmã. Ela ficou noiva de novo e a festa de noivado será em breve. Estamos diante da terceira festa de noivado, mas embora nossa relação tenha melhorado nesses anos, não melhorou o suficiente para eu me sentir confortável em comparecer à festa dela. Não quero ser alvo de suas zombarias, mesmo tendo recuperado meu peso após a gravidez, nem roubar sua atenção porque é o aniversário do meu filho. Ela me convidou, mas eu disse que não por esses motivos e fiz isso de forma educada. O que me surpreendeu é que ela se sentiu ofendida por eu ter recusado o convite dela, mas eu realmente não quero ir. Houve outra rodada de fofocas na família onde todos falaram sobre por que eu não iria, mas pelo menos da minha parte ficou claro o motivo. Minha mãe não me pressionou para comparecer e acha bom se eu não quiser ir. Minha opinião é que isso evitará muito drama, e se houver drama, pelo menos não estarei envolvida. Sabem que se houver drama terão uma publicação, o pequeno elefante na sala, ou melhor, a pilha de meias. O problema da minha irmã, as pessoas se perguntavam por que ninguém tinha notado isso antes. Ou seja, ela sempre deve ter sido muito suja. E sim, notamos porque vivemos 18 anos com ela. No entanto, desde que ela se mudou sozinha nunca visitamos o apartamento dela. Acho que estive lá 1 ou 2 vezes, e uma foi a inauguração por assim dizer, então ainda estava limpo. Enquanto morava sozinha ela vivia em um pequeno apartamento e ninguém a visitava porque não havia espaço. Literalmente a festa de inauguração foi com
pessoas no corredor. Geralmente ela vinha à minha casa ou à dos meus pais, e lá ela era um pouco suja, mas só deixando a xícara de café em qualquer lugar. Já encontrei uma no banheiro. Inúmeras xícaras no chão, nas quais tropecei e tive que comprar novas. E quando aconteceu seu primeiro casamento, eles se mudaram para longe. Meus pais se preparavam para viajar para lá para visitá-la quando anunciaram o divórcio, e ela voltou. Então, sabíamos que ela era suja, mas não tanto. Agora confirmamos. Não são só fofocas, porque ela aceitou entrar em um programa para tratar esses problemas. Ela não foi internada, mas tem participado de um grupo de pessoas com esse problema. Ela está morando com o noivo há algum tempo, então podemos dizer que está curada, pelo menos o suficiente para que não seja um grande problema. A outra opção é que o noivo dela seja tão sujo quanto ela e eles adotem sacos de lixo como filhos. A data do aniversário do meu filho é diferente da do noivado, nem sequer são no mesmo fim de semana. Não pode haver drama, e se houver drama, lamento pela minha irmã. Atualização 5. Não houve dramas na festa de noivado, embora tenha havido fofocas. Nada importante o suficiente para eu voltar aqui e contar. O que vou contar hoje é sobre o casamento da minha irmã, que também tem fofocas. Não compareci ao casamento porque ainda mantenho o que pensava da festa de noivado. Minha irmã não ficou contente com isso, mas por mim ela pode comer uma das meias sujas e suadas dela. Agora, vamos falar do casamento. O casamento foi um casamento normal, sem muito luxo e sem muito dinheiro. Não conheço o noivo dela, mas a fofoca da família é que a família dele não está tão bem financeiramente quanto estava o ex-noivo dela. De qualquer forma, sou daquelas pessoas que acham que os casamentos não deveriam ser tão caros, embora meu pai não pense o mesmo, claro, desde que ele não precise pagar, mas falarei do meu pai depois. A festa de noivado também foi simples. Fizeram na casa dos meus pais e convidaram poucas pessoas. Isso foi como jogar gasolina no fogo para os fofoqueiros. Por isso se falou tanto dela, embora, como disse, nada de destaque. A fofoca era que ela não convidou certos familiares, mas era porque o casamento era menor, o que acho que vale a pena destacar do casamento. E é algo que também me comentaram na festa de noivado, é que o noivo dela tem mau cheiro. Não só cheiro de quem não toma banho há dias, mas cheiro de que a roupa não é lavada há muito tempo. Minha irmã pode ser desorganizada e suja, mas pelo menos não tinha mau cheiro, mas estamos falando de amor aqui. Então, minha irmã encontrou uma pessoa com quem se complementa muito bem. Estou fazendo um esforço para que meu café da manhã não saia por onde entrou. Podemos dizer que não são metades da laranja, mas um par de meias sujas. Mas são um par de meias sujas que se amam. E isso é o que importa na vida, encontrar seu par. Alguns preferem que a meia pelo menos esteja lavada, mas não quero parecer pretensiosa. Tenho medo de ir à casa dela com todas essas histórias do ex-noivo, ainda mais agora que ela encontrou alguém como ela, mas minha decisão de ficar longe da minha irmã agora me protegerá disso. Ah, e quase me esqueço, meu pai não estava contente com este casamento. Tinham prometido a ele outro tipo de casamento da última vez, e este não correspondeu às suas expectativas. Se eu fosse meu pai, ficaria agradecida por não terem servido nada da geladeira da minha irmã, isso teria sido um problema. Edição. Meus pais foram à casa da minha irmã e do marido dela. E sim, a pilha de meias cresceu, mas não sabem se são todas dela ou se é uma grande mistura de meias dos dois. Mas não é bonito, até as meias se uniram em matrimônio.